12ª reunião ordinária, 24 de novembro de 2015, 14h30, plenário Dom Pedro. Com a presença do senhor líder da social-democracia nessa casa, deputado Carlos Pinhatari, deputada Célia Leão, Roberto Massafera, Luiz Turco, Orlando Bolsoni e Roberto Trípoli na presidência. Eu solicito a leitura da ata pela ordem Roberto Massafera, para registrar, Roberto Massafera. Solicita a dispensa da leitura da ata. O deputado que considere a leitura considerada lida, os deputados concordarem, pelo menos como se encontram, está aprovada. Com a presença também a deputada Ana do Carmo, do PT. Ordem do dia. Para a deliberação, o item 1, requerimento da autoria do deputado Ana do Carmo e Luiz Turco, solicitando a realização de uma audiência pública sobre múltiplos usos das águas da represa Billings, para debater, entre outros aspectos relacionados ao abastecimento público em situação de crise hídrica, com ampliação da reversão do braço de Taquacetuba para a represa de Guarapiranga e do braço Rio Pequeno para o braço de Rio Grande da represa Taissupeba, ambas utilizando a água do corpo central da represa Billings, a diluição de esgoto trazido pela reversão do canal do Pinheiros, do Rio Pinheiros, e originário da própria bacia, geração de energia da usina Henry Borden, como diversa a proposta, ampliação e utilização de sua capacidade, instalado o controle de cheias na porção metropolitana da bacia do Rio Tietê. Sugerem o convite a especialista para o debate do tema. Abra a discussão. Pois não, vereador Pinhatari. Eu gostaria de pedir vista para analisar melhor esse requerimento, senhor presidente. Pois não. Vereadores concordarem, pela nossa questão, está aprovado então a vistas ao deputado Carlos Pinhatari. O deputado Celso Nascimento também se encontra presente, então nós vamos para o item 2 da pauta, que é requerimento do deputado autoria, deputado Celso Nascimento, que ele solicita que seja oficializada a superintendência do IBAMA em São Paulo, superintendência da CETESB e da Secretaria de Meio Ambiente de Ribeirão Preto, para que adotem medidas destinadas a apurar notícia de possível ocorrência de crime ambiental envolvendo o lançamento in natura de esgoto doméstico no assentamento federal Mário Lago, no município de Ribeirão Preto, onde hoje estão assentadas mais de 460 famílias, com casas construídas sem rede de esgoto ou fossas sépticas, contaminando o solo, indicando a possibilidade de atingir o lençol freático, tendo em vista que o assentamento está em uma das principais zonas de descarga da aquífero Guarani, o maior reservatório subterrâneo de água doce do mundo, onde aquífero pode ser acessado de forma rasa. Então, o requerimento do deputado para oficializar, pedindo as informações necessárias, não é, deputado? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Luiz Turco, com a palavra. Pedir vistas a esse requerimento também. Então, vistas, cedida ao deputado Luiz Turco. O item 3 da pauta é requerimento da autoria do deputado Celso Nascimento, solicitando informações do senhor Patrus Ananias de Souza, ministro do Desenvolvimento Agrário, ao senhor Henrique Pires, presidente da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, ao senhor Marco Pila, diretor executivo da Fundação Estudo de Terras do Estado de São Paulo, ITESP, sobre a possibilidade de implantação de sistema de fossa cética, tipo biodigestora, destinado à execução e esgotamento sanitário para atendimento de assentamento Mário Lago, município também de Ribeirão Preto, com política de fornecimento da agricultura familiar. Abra a discussão, não há deputados. Pela ordem, deputado Luiz Turco. Pedir vistas também ao item 3. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Célia Leão. Eu queria ainda, em tempo, pedir vista conjunta do item número 2, por favor. Item número 2 também para a deputada e o item número 3 para o deputado Luiz Turco. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Carlos Pinhatari. Pedir vista em conjunto com o deputado Luiz Turco no item 3. Item 3 também, vista solicitado pelo deputado Pinhatari. O item 4 é o requerimento da autoria do deputado Celso Nascimento, solicitando à comissão a presente moção dirigida à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, expressando solidariedade ao povo mineiro em decorrência do maior desastre ambiental da história do Brasil, ocorrendo no município de Mariana, a partir do rompimento das barragens do Fundão e de Santarém, ambas responsabilidades da mineradora Samarco, que provocaram a perda irreparável de inúmeras vidas, além do prejuízo incalculável da bacia hidrográfica do Rio Doce e em todo o meio ambiente daquela região. Pela ordem, a deputada Ana do Carmo. Eu
quero pedir vistas ao item 1, em conjunto. O item 1, nós estamos no item 4. Não há mais tempo? Claro que há. Então tá bom. Então, vista cedida também, item 1 para Vossa Excelência. O item 4 é uma moção, espero que os deputados a aprovem. Se os deputados que concordarem, deputados permanecem como se encontram, está aprovada a moção encaminhada ao povo tão sofrido de Minas. Para a ciência, é o item 5, ofício CA 60/2015, da senhora Juliana Sanches de Laurentins, diretora do CA, Centro de Engenharia, Automação IAC, em resposta ao ofício a respeito da reunião interna envolvendo pesquisadores do Centro de Engenharia e Automação, quando foi anunciada a transferência do referido centro para a cidade de Campinas. Esse foi o tema de uma audiência pública desta comissão, do qual foi informado que tinha uma funcionária que tinha informado aos funcionários que iria ser transferido para Jundiaí, para Campinas, e ela respondeu: ofício está à disposição dos senhores deputados. Muito bem, senhoras e senhores deputados, hoje nós concluímos nossa pauta. Eu queria informar também aos senhores que na próxima terça-feira, no dia 1º de dezembro, às 10 horas, no plenário José Bonifácio, nós vamos realizar audiência pública para tratar da preservação do rio Cabo Sul de Cima, cuja denominação afeta o município de São Paulo e de Guarulhos. Esse requerimento foi apresentado pela deputada Clélia Gomes. Muito bem, eu queria dizer aos senhores que este presidente estará de licença a partir de amanhã, só voltará, acho que dia 5, se não me falha a memória, então não estarei presente. Já combinei tanto com o Carlão Piantari, como também com o deputado Luiz Turco, um dos dois, ou a vice-presidente nossa no cargo, para abrir essa reunião, e a deputada Clélia toca. A outra questão, aí a deputada Clélia vai entrar em contato com os senhores. A outra questão, eu queria ver a possibilidade de cancelar a próxima reunião de terça-feira, fora essa da manhã. Nós já vamos ter a reunião da manhã, então ficaria cancelada a reunião das 14h30, se os senhores e senhoras deputadas concordarem. Havendo a concordância dos senhores, então desconvoco a reunião ordinária, que seria às 2h30, só tendo a reunião no período da manhã, que é a da deputada Clélia Gomes. Não é isso? A deputada Ana poderia abrir pelo menos a reunião e ir participando. Então nós teremos reunião só daqui a 15 dias, porque nós limpamos a nossa pauta do dia, estamos em dia com a casa. Alguns dos senhores deputados gostariam de usar a palavra? Pela ordem, presidente. É um privilégio ouvir o deputado Roberto Massafera. Eu gostaria, se fosse possível, de ver esse ofício do item 5, Pois não. que me fosse dar uma cópia desse ofício. Claro, eu acho que todos os deputados receberão a cópia deste Eu ofício. não recebi, então eu gostaria para ver esse tipo de interesse. Não, se é a respeito do IAC, Exato. eu posso informar ao senhor o seguinte, que havia uma mobilização na cidade de Jundiaí, que iriam fechar esse departamento lá e transferir para Campinas. Nós fizemos uma grande audiência pública e ficou claro que eles não querem, não vai existir essa transferência para Campinas. Mas disse que uma funcionária reuniu os seus subalternos, informou... Né? Pois não, deputado Orlando. Comunicando. Só Mas o senhor se recorda, Orlando, que teve uma pessoa, os funcionários falaram, não, mas a diretora nos convocou e disse que iria transferir. Então nós oficializamos a diretora para que ela confirme ou não se ela informou aos funcionários que iria transferir ou não para Campinas. Então é a resposta, mas está à disposição de todos os senhores e senhores deputados. Pois não, deputado Roberto Massafera, com o privilégio novamente em ouvi-lo. Só para aproveitar a palavra, eu vou presidente, adorar ouvir o senhor e aqui, aproveitar até a hora sua que o senhor quiser. ausência. Pois não. Aqui, só um comentário técnico de Pois não. engenharia. O nosso companheiro, o deputado Celso Nascimento, fez essa solicitação aqui sobre a questão lá do assentamento federal Mário Lago, lá em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Eu queria somente dar uma explicação rápida. É o seguinte, por exemplo, a região de Bauru, né, o solo sedimentar, a infiltração, e é a área de recarga do aquífero Guarani. Ribeirão Preto, basalto, terra roxa, estruturada, e não é em qualquer lugar que nós temos a recarga do Guarani. Tá? Então, Araraquara, por exemplo, a área de basalto, terra roxa, não reabastece o Guarani. E algumas áreas arenosas, que chama Bacia do Ouro, que é a área sedimentar de areia, é a área de recarga do Guarani. E o Guarani, em regra, em Ribeirão Preto ou Araraquara,
está a uns 300 metros de profundidade. Então, realmente, procede muito o nosso cuidado em tomarmos todas as precauções de infiltração na recarga do aquífero Guarani no solo arenoso. No solo, no basalto, não. Agora, a água, o lençol freático, que a gente chama, é a água superficial que da chuva infiltra e fica aí a 10, 12, 15 metros de profundidade. E essa água, que a gente chama água freática superficial, é uma água que, em regra, os sitiantes e moradores usam para consumo próprio. Faz um poço caipira de 10, 12 metros e tira essa água, né? Do lençol freático. Bom, muito bom. Então, a contaminação, no caso desses assentamentos, que mesmo que tendo essas fossas desse tipo, contaminam a água do lençol freático, não chegando ao aquífero Guarani. Mas, mesmo assim, procede muito a preocupação dele, porque um assentamento aí com 400, 500 mil famílias deve ter rede de energia elétrica, rede de água, e o esgoto, pelo menos, no mínimo, deve ter a mesma consideração da luz e da água e deve ser tratado, né? Então, só para esclarecer, porque é importante a gente, na nossa comissão, ter essa noção e passar a cobrar exatamente as coisas de todas as autoridades responsáveis. Obrigado. Pois não, deputado. Na verdade, é uma preocupação forte, deputado, que questiona que há informações a respeito. Quer dizer, é um tema porque o aquífero é Paraguai, não é só Brasil, né? Não, ele é imenso, né? Essa reserva que nós temos de água planetária, né? Então, sempre é muito bom. Mas foi pedido vista pelo deputado Luiz, então nós vamos aguardar a devolução. Mas já tomamos uma aula aqui do nosso professor Roberto Massafera a respeito do tema. Espero ter colaborado. Pois não, deputada Célia Leão. Não, muito rapidamente, só para dizer, primeiro é um direito de todos nós e dos 94 deputados dessa casa, dentro do regimento, fazer aquilo que o regimento dá de direito e de limites a cada um de nós. Portanto, vista, e ainda mais na nossa comissão CCJ, que Vossa Excelência também participa, sabe que isso é corriqueiro, costumeiro e tem até que acontecer esse tipo de intervenção. Mas eu só lamento as coisas, às vezes, ficarem um pouco aquém da expectativa de todos nós, né? Não é só minha, é de todos da casa. Essa questão de Mariana é uma questão que está sendo falada, debatida, escrita, mostrada, televisada, intergaláctica já, né? Já passa das fronteiras do planeta. E a gente vê, quer dizer, no limite, os seres humanos que perderam suas vidas. Isso eu não tenho nem que comentar, porque vida é vida, não tem a segunda. Não vou entrar no mérito de fé, essas coisas todas, de outra vida, depois, etc. Mas a verdade é que, além das vidas humanas que se foram, e essas, como eu disse, não dá nem para comentar, além do estrago que foi feito na cidade, na região, que esse é muito importante, mas muito menos importante que as vidas que se perderam, certamente, mas o estrago ambiental. Quer dizer, é inadmissível, e as pessoas acho que perdem o sono, eu tenho certeza que perdem, assim como eu perco, quando a gente vê na beira do rio a água enlameada, marrom, e os peixinhos não tendo para onde correr. Não tem como pular para fora. Para fora pula, não tem água. Para dentro fica com a água poluída, morre. Então, ali está o verdadeiro, se correr o bicho pega, se ficar o peixe come, né? Morre do mesmo jeito. Então, na verdade, não muda nada a minha fala aqui, a não ser, deputado Bolsoni, registrar a minha, que deve ser a indignação de 200 milhões de brasileiros e brasileiras, estrangeiros que possam ler, ouvir, ver essas cenas, de que como as coisas nesse país, pelo amor de Deus, acabam ficando, pelo menos até agora, né, impunes. E nada acontece de concreto. A vontade que a gente tem é sair de casa, depois de ver a televisão, ir lá pegar um balde e tirar o peixe de dentro d'água, né, que é o menor culpado, ou aliás, menor culpado não tem culpa nenhuma. É o maior dos inocentes, né, ele só nasceu peixe, né, eu lamento que ele tenha nascido no Brasil, devia ter nascido num outro país onde tem água melhor do que essa aí. E os homens que fizeram da água aquilo, homens ou mulheres, não estou falando de gênero, mas as pessoas que fizeram da água aquilo, têm que ser punidos, né? Como outras situações de crime nesse país, têm que ser punidos.
Mas eu estou falando aqui em nome do peixe mesmo, porque em nome da gente a gente ainda grita, deputado Celso, mas o peixe não grita, né? O peixe fica sem fôlego, sem água, sem ar, sem nada, e a gente fica olhando o peixe pulando ali na televisão. Então é só mesmo para ficar indignada, quer dizer, para ficar não, já estamos, só para transformar em palavras, se é que a gente consegue, é um pouco dessa indignação com a vida, né, dos seres humanos, seres vivos, e que nós ainda, entre aspas, se é verdade o que eu estou dizendo aqui, se eu não estou errado, ainda nos viramos, né? Damos um jeito, sei lá, quando damos, se é que conseguimos dar. Mas nós ainda somos os animais racionais, né? Acho que não sei onde está o cérebro das pessoas, mas dizem que somos. Mas os peixinhos, que são os irracionais, não tem nem água e nem ar. Não tem para onde fugir. Então, eu só queria registrar na Comissão de Meio Ambiente, deputado Trípoli, que não é possível um mundo desse, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa, nós somos eleitos para isso, aqui dentro, ganhamos salário para isso, as assessorias também nos auxiliam para isso, então nós temos que fazer, não é lá fora. Mas eu não sei nem quem está conseguindo fazer alguma coisa, porque eu estou me sentindo, nesse momento, além de poder pegar o microfone em nome do povo e transformar em palavras o sentimento dessa população, estou me sentindo absolutamente impotente. Estou imaginando como é que é ser um peixe nesse país. Isso aí. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Antes de passar pela ordem, eu queria anunciar a presença do deputado Chico Sardelli, que está presente. E queria só comentar com a deputada Célia, sempre preocupada com a questão humanitária, enfim, que a repercussão foi nacional e o próprio prefeito da cidade pediu para não doar mais nada, porque não cabe mais nada. Quer dizer, o povo brasileiro é muito bom, né? Se ajuda muito. Em relação à área que eu trabalho, proteção à fauna, veterinários montaram equipe de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estão lá, levando água, levando toda a estrutura para operar, fio para costurar, remédio e água, porque não tem água. O problema é água. Agora, não é só lá, não, nós estamos com problema até o mar, né? Até o Espírito Santo agora, né? Os manguezais, por exemplo, que é encontro do macrosistema de terras imersas, águas salgadas e doces, propicia nascer do plâncton, que é o início da vida marinha, início da vida humana, está sendo prejudicada de uma forma tal que irrecuperável, vai demorar muitos anos para voltar a isso. Desculpa, quem pediu a palavra em seguida foi Celso, mas por favor, deputado. Eu aprovo totalmente a palavra da nossa deputada Célia Leão e também lamento não só os que estão morrendo, mas a possível extinção de alguns peixes. Poderemos ter alguns lá que não terão mais a sua existência. Endêmicos, né? Lamentavelmente, que não tem lamentável. mais Estamos realmente inoperantes por não ser do estado de São Paulo, mas acabamos também influenciados por isso, porque se trata do descuido, do descaso que levou a essa tragédia que estava marcada, já estava anunciada, e a gente lamenta isso. Essa questão que o nosso querido deputado trouxe a respeito lá de Ribeirão Preto, o aquífero Guarani, ou a questão até também das questões assim, não é só apenas a questão da poluição ou da possível poluição. O que nós vemos lá são famílias que estão colocadas num assentamento e que essa área, esse sistema de esgoto é a céu aberto, é uma coisa absurda. Nós temos as fotos que foram tiradas, então se trata realmente de uma condição muito desleal com a natureza e com o próprio ser humano que está ali assentado. Por isso que a gente solicita que estas questões sejam um pouco melhor apreciadas e que as autoridades que simplesmente fizeram o assentamento nos dêem uma resposta. Estamos preocupados, sim, com o aquífero, mas também estamos preocupados com o ser humano, que está ali naquele local e que precisa ser melhor olhado. Essa apresentação. Pois não. Eu tenho costume, em outro parlamento que já trabalhei, que a informação nós não podemos negar. Mas todo parlamentar tem direito à informação. Aqui na Assembleia eu sinto que aqui tem vistas até de informação, né, de requerimento de informação. Eu acho que a única ferramenta que o parlamentar tem aqui é ter as informações. Quer dizer, particularmente, eu aprovaria qualquer pedido de informação, tanto da oposição ou situação, porque o deputado precisa de informação. Mas vamos aguardar, deputado. É regimental, é um direito de todos pedirem vistas e analisar.
Eu aqui sigo o regimento e não vou discuti-lo. Não havendo mais nada a tratar, eu agradeço, senhoras deputadas e deputados, declaro encerrada a sessão, porém convocando para a próxima reunião, terça-feira, no período da manhã, que é uma audiência da deputada Clélia, outro assunto. Fica cancelada a reunião das 2h30 da próxima terça, então. Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde.